Então vamos lá. Então esta live é um oferecimento. Boa noite a todos primeiro, né? Boa noite com muita alegria, paz, entusiasmo, porque todas as tarefas do Cristo tem que ser assim. A gente tem que fazer com alegria, com paz, com amor no coração, né? E é um oferecimento da União Beneficente Allan Kardec. Até esse nome aí está errado, viu? Não é União Beneficente Allan Kardec. Ah, tá. E hoje nós estamos na questão 403 do Livro dos Espíritos, né? Isso aqui fala que quantos encontros nós já tivemos, Leon? Quantas lives? 88. 88. Ah, tá aqui em cima, live 88. De número 88. Isso. Então, a gente está aprendendo bastante, né? E a União Beneficente Allan Kardec fica na Rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano, Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, é um prazer, né? Fazer, porque a gente sabe que não é só nós que participa, a gente coloca no YouTube, né? E amanhã, todos aqueles que quiserem estudar essas questões que nós vamos debater hoje aqui, estará à disposição de todos. E como é de costume, a gente não pode começar uma tarefa espírita sem fazer uma prece para Deus, para Jesus, né? Pedindo a Ele a assistência espiritual. Mestre amado Jesus, mais uma vez nós estamos aqui em Teu nome, pequenininhos que somos, né? Mas muito necessitados de aprendizado. E também fazendo sempre com muita boa vontade, com muito esforço, porque tem que ser assim, né, as tarefas de Jesus. Então nós pedimos aos benfeitores espirituais que ampare e proteja o meu irmão Odilon, que é quem vai conduzir para nós o estudo. E que esta noite seja uma noite bastante aproveitosa para todos nós. Muita paz e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Então assim tá, seja. Boa noite a todos e todas dessa live número 88 que nós estamos estudando. Na semana passada nós paramos na questão número 402. Nós estamos no título Sono e Sonhos. E hoje então a gente vai para 403. Mas antes, porém, nós vamos recordar a questão anterior, né, como sempre fazemos, para a gente se situar. O Sono e Sonhos, 402. Então a pergunta é: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? É dito sempre que o espírito durante o sono emancipa. Ele se afasta do corpo e toma uma posição, né, no mundo dos espíritos. Até é dito que é uma forma de... O espírito está sempre entre os dois mundos, né? Porque seria muito mais difícil ele ficar só aqui encarnado. Que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Então aqui é como uma prisão, né? Até faz essa comparação com uma prisão. João Dalmolin, boa noite, seja bem-vindo. Ô, João! Boa noite, João! Boa noite. Estamos começando, recordando a questão anterior, né? Dessa questão 402, julgar a liberdade do espírito durante o sono. E o espírito responde pelos sonhos, né? Se julga que ele adquire a liberdade pelos sonhos. Então, quando o corpo repousa, o espírito se emancipa, né? Então, ele tem
as faculdades dele se amplia mais que no estado de vigília, enquanto acordado. Ele pode, às vezes, até lembrar o passado ou prever o futuro, mas isso não é assim uma coisa comum, né? Automático. A pessoa vai para lá, já se emancipa, já recorda o passado, o futuro, não é bem assim, né? Algumas condições que permite isso. Mas é o que ele está dizendo aqui, né, das possibilidades que tem, né, os espíritos quando entram nesse estado de sono, de emancipação. Ele pode se comunicar então com outros espíritos deste mundo, de outros encarnados ou desencarnados, que lá no plano espiritual podemos nos encontrar com pessoas que estão encarnadas também, não só os desencarnados, que também estão na mesma condição nossa, de outros locais, né? Conversar, se comunicar e tudo mais. E aí o que ele acrescenta aqui, que pode também de outros mundos, né? Seja deste mundo ou do outro, seja do outro. Eu imagino que aqui deve ser do mundo espiritual, né? Ele não fala assim, não dá clareza que seja de outros mundos. Outros planetas, né? Mas pode ser de outros planetas também, né? As possibilidades a gente não tem a ideia de limites. É porque uma vez a gente ter tido vindo de outros planetas, por exemplo, diz que a maior parte da população da Terra veio de um planeta, né? Chamado Planeta Capela. A gente tem um passado lá também. Naturalmente a gente vai lembrar de coisas. Pode ser. Então, aqui também, né, ele diz a questão da lembrança, né? A gente lembra sempre, eu tive um sonho extravagante, um sonho horrível, ou um sonho bem inverossímil, que às vezes a gente se lembra de fragmentos daquela ocasião, né? Daqueles lugares que a gente viu, ou de existência que nós já vivenciamos. Então, o corpo ele está adormecido, mas o espírito não. Então, ele pode investigar o próprio passado e até o futuro. E ele diz assim que nós ainda conhecemos muito pouco sobre os fenômenos da vida. Né? Conhecemos muito pouco. Às vezes a gente julga que conhece muito, mas sabe bem pouco. Ele fala assim, às vezes pessoas perguntam para a gente, né, o que acontece durante o sono, porque o sonho a gente não sabe responder. Então aqui ele dá a resposta para a gente. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. E quando dorme, o espírito está no estado, na erraticidade. Então, ele é uma forma da gente imaginar como é que vai ser quando a gente estiver desencarnado também, né? Porque quando dorme, a gente se acha momentaneamente no estado que vai estar quando estiver morto, fisicamente. Só que a gente fica ligado, né, por cordões, né? Fica ligado à matéria ainda, né? Fica com a ligação, que a gente isso mesmo. Desencarnou ainda, né? Mas já dá para ter uma ideia, né, de como que será no futuro, né? Como é que a gente vai se achar quando estiver desencarnado. Então viaja, conversa, se instrui, diz aqui, ó, né? Tem alguns sonhos que são inteligentes, tem outros que são fúteis, enfim, assim vai. Trabalha, né? Tem alguns que vão para o plano espiritual para desenvolver algum trabalho, né? Então, ele é o momento, né, de a gente se achar num outro plano, né? Muito bem. Aí essa resposta aqui, ela é bem longa, sabe? Ela traz bastante informação assim, né, sobre o sono. Que a gente o sono, né, é um momento também de a gente receber orientações, instruções, e que quando a gente acorda, a gente não se lembra, mas tem umas intuições assim do que aconteceu, né, dos conselhos. Naquele livro Mensageiro até nós tivemos um caso de uma pessoa que ela saiu do corpo físico, encontrou com a avó, e a avó
falou de uma cobra de vidro, né? Porque ela estava se sentindo caluniada. E ela falou: a calúnia é como uma cobra, como a cobra de vidro, quando você toca, ela se desfaz. Quer dizer, você não precisa dar tanta importância à calúnia. E ela acordou só com aquele símbolo da cobra. Eu tenho um sonho esquisito. Uma cobra vinha na minha direção, eu tocava nela, ela se quebrava. Só lembrava disso. Mas a lição que ela recebeu, aquilo ali permaneceu dentro dela, né? Então ela pôde amanhecer assim com uma situação mais tranquila, mais serena, né? Que tinha tido um bom sono. E aquelas calúnias, né, que ela estava sofrendo, ela já estava mais suave para ela, né? Ela já estava vencendo. Então, o sonho é a lembrança do que o espírito viu parcialmente durante o sono. Nem sempre a gente vê de tudo, né? Não lembramos de tudo que a gente vê. Porque o corpo limita essa lembrança. Né? E é necessário, né, que a gente não se lembre de tudo mesmo. Porque senão a gente talvez comprometeria a nossa existência, o nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente ia se lembrar de coisas que não convém, né? Que convém tá guardadinho lá mesmo. Por isso não deve se lembrar. Muito bem. Aí ele lembra dos sonhos que tem também na Bíblia, né? Que essa questão da visão dos sonhos, elas são antigas, as interpretações são antigas, né? O sonho de Jacó, o sonho dos profetas, o sonho de alguns indianos, e por aí vai, sempre lembrando. Então, o sonho, como foi dito, né, é a emancipação da alma, uma clara evidência que nós temos, né, durante o momento que a gente está dormindo. Muito bem. Eu peguei também um recorte na Revista Espírita, que ele fala assim: o espírito demonstra que o sonho, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, o pressentimento, a intuição do futuro, a filosofia do pensamento não passam de variantes de grau do mesmo princípio, a emancipação da alma, mais ou menos desprendida da matéria. Então, todas essas nominações, né, de fenômenos mediúnicos que a gente tem aqui, eles obedecem mais ou menos a mesma situação de emancipação da alma, né? A gente já ouviu falar desse tipo de mediunidade, né? Sonambulismo, êxtase, dupla vista, pressentimento, intuição, filosofia. É o momento em que a alma se emancipa e pode ter uma visão mais ampliada do plano espiritual e até mesmo de si mesmo, né? No caso do sonambulismo, muitas vezes essa ampliação sobre si mesmo, né? O espírito, durante o estado sonambúlico, ele se emancipa e daí ele tem uma visão mais ampliada das coisas e pode recordar de experiências que ele já passou em vidas anteriores. Então ele demonstra assim, um maior conhecimento até das situações e tudo mais. E nesse mesma Revista Espírita de julho de 1860, tem um exemplo que Kardec dá de uma pessoa que durante um trabalho mediúnico, ela se comunica, né? A mãe quer saber da filha que está no outro local dormindo, se ela está dormindo mesmo, né? É questão de investigação. Então ela pergunta para o espírito se ela está dormindo. Ele falou: tá, e eu posso falar com ela, já que ela se emancipa? Ela falou: pode, só que ela não vai falar com você. Aliás, ela está aqui presente, né? O corpo dela está lá no endereço que você deu, mas o espírito está aqui. Então são situações assim que ilustram como é que funciona essa questão do sono e do sonho. Algum comentário mais a respeito? Não, o negócio de você se desprender de noite
Se você saber, é uma oportunidade muito grande para você estudar, para você participar de algum curso, de algum aprendizado, e se tornar a vida aqui na Terra também bem mais fácil, né? Porque você aprendendo, lógico que você vai mudar, né? A situação aqui também. Para que isso aconteça, não é falar assim, eu quero, me ofereço para o trabalho e pronto. Não. Aqui também você tem que pautar o dia, a tua vida, numa coisa boa, né? Fazer o bem sem olhar quem, mudar o teu conceito moral completamente, ter assim um dia pautado em coisas boas. Então, aí chega a noite, você faz uma prece, pede para Deus e se oferece um aprendizado, um trabalho, qualquer coisa desse tipo. No outro dia você levanta leve, como se você estivesse pisando em plumas, né? Mas para isso tem que merecer também, né? Então é muito interessante isso aí, esse desprendimento. Mesmo que a gente não a lembra no outro dia, só algum flash, mas o espírito a gente se torna melhor. Essa questão é muito densa de conteúdo, né? Essa 402 aí. Exatamente sobre isso, né? Sobre esse tempo de tantas horas por dia que a gente fica no estado chamado, né, de sono, em oposição ao estado de vigília, e que nesse estado a gente pode fazer muita coisa, só que se fazer muita coisa depende muito da nossa escolha, da nossa vontade, vai depender da nossa disciplina, porque, como o Orlando está dizendo aí, o dia pode ser melhor em consequência da noite, mas a noite ela só pode ser aproveitada em consequência do dia. Isso mesmo. Então, se o nosso dia for um dia com um certo padrão, à noite o sono vai ser com aquele mesmo padrão ou pior. Porque durante o nosso sono, nós somos espíritos emancipados, nós estamos livres e nós somos atraídos aí, ou buscamos aquilo a que mais nos afinizamos. Então a gente pode muito bem, durante a noite, estar dando aso aí às nossas más inclinações, aos nossos maus pendores, que durante o dia aqui nós temos um certo freio sobre eles, temos um certo controle, né, porque estamos vivendo uma vida social e que não queremos que isso seja visível, seja conhecido, e não queremos realmente praticar. Podemos até estar nos esforçando para superar, ou para, como muitas vezes eu digo, se abster disso, né? Pelo menos se abster. Se não temos ainda uma opção tão firme de modificarmos, nós estamos nos abstendo, que é uma forma também de começar a se modificar. Então, essa questão ela é muito importante, porque quando ela diz aí, por exemplo, das coisas que nós podemos fazer, e falou de muitas coisas, ele fala de viagens, verdadeiras viagens. Essas viagens podem ser, eu acredito, como foi comentado já, por muitos lugares, e inclusive até por outros orbes, por outros mundos, por que não? Né? Se desencarnados nós podemos viajar para outros mundos, né? E que não poderíamos. Mas o mais importante que eu acho é o nosso aprendizado. Como fala no livro, não sei se é Os Mensageiros dos Missionários, que é Missionários da Luz. Como fala, exemplifica reuniões de estudo que são feitas no mundo espiritual,
onde os encarnados participam, né, para estudar, para aprender sobre certos temas. E então muitos também podem participar, conforme a sua capacidade, conforme a sua vontade, pode participar de trabalhos diversos. Esses trabalhos podem ser, inclusive, trabalhos em favor de outros encarnados, né, que a espiritualidade pode nos utilizar em várias situações, inclusive como médiuns no mundo espiritual. Lá como espírito sendo médium, para que outro espírito superior possa se manifestar, já que um espírito superior, para se manifestar, ele precisa de um canal, ele precisaria se materializar muito, ele não consegue chegar a esse ponto de materialização para poder ser visto, poder ser ouvido, ali num ambiente ainda que não é ainda tão desmaterializado. E isso são algumas coisas, isso que eu estou dizendo. Tem muitas outras, né, que eu não estou preparado aqui para colocar agora, mas essa questão aí é uma questão importantíssima, muito relevante para a nossa conduta espírita, especialmente para nos alertar de que todo o nosso dia e a nossa noite, antes de se entregar ao sono físico, deva ser uma preparação para as tantas horas que nós vamos ficar dormindo, ou que nós vamos ficar em contato mais direto com os espíritos, especialmente os desencarnados, também os encarnados, mas especialmente os desencarnados, e por isso é muito importante passar o dia buscando uma conduta moral que nos leve a uma boa e aproveitada noite de sono, e a oração antes de iniciar esse período do desdobramento pelo sono. É isso. Somos convidados o tempo todo para ser o homem de bem, né? Como diz no Evangelho, né? O tempo todo. Toda situação. O tempo todo ser convidado, nós somos convidados a nos comportar, né? Um homem de bem. Buscar esse comportamento. E cada vez mais a gente percebe que o pensamento, né? Como você disse, a vontade, o pensamento é voltado para as coisas boas. Ok, vamos para a questão do dia então. 403, a partir da 403. Orlando, você quer começar? Esse é um quadro. Só. 403? Você está conseguindo? Ah, eu não mudei, né? Estou achando que eu tinha mudado aqui, peraí. Porque nem sempre nós lembramos dos sonhos. Por quê? Por que será? O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. E aí? Entenderam? Interessante, eu li um livro, os livros que eu acho que alguns são pensamentos de autores, não sei, né? Ou são opiniões deles mesmos. Porque nesse livro fala o seguinte, que tem 3 tipos de sono. Tem aquela pessoa que não conhece o encarnado, ele nunca viu falar nem espírito, nem encarnação, não acredita de jeito nenhum. Para ele, a vida é aqui na Terra, morreu, foi para o céu, foi para o inferno, é uma coisa mais ou menos desse tipo.
né? Tem essas pessoas que pensam assim. E chega no final do dia, ele está cansado, trabalhou no serviço pesado e tal, falou, não vejo a hora de chegar à noite para mim dormir, descansar. E aí, então, ele coloca o corpo dele ali e dorme mesmo. Ele não sai de dentro do corpo, ele fica ali, dormindo. Tem aqueles outros que têm um entendimento espiritual, né? Sabe que a vida continua, conhece a reencarnação. Então, ele pautou o dia em coisas boas, ele pede oportunidade de trabalho e vai trabalhar. E tem o terceiro. O terceiro é aqueles espíritos que costumam estar nas orgias, nas coisas erradas, se drogando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Então, quando ele põe o corpo dele para dormir, ele se desprende e vai encontrar com essas outras entidades da pesada, né? Às vezes passa a noite inteira em festa, em orgia, bebendo, jogando, mulherada, aquelas coisas que acontecem aqui, né? Aí no outro dia ele levanta, se espreguiça e fala, meu Deus, antes eu não tivesse dormido, porque eu levantei pior do que se eu não tivesse dormido. Ou mais quebrado do que arroz de terceira. Porque ele foi numa região péssima, né, ruim. Então isso aí procede, de logo, é o que eu li no livro, né? Nessa revista espírita que eu falei, de 1865, de julho, ela fala em 3 categorias de sonhos. 3 categorias mesmo, é isso aí. Ele fala, podemos, acrescente, dividir os sonhos em 3 categorias, classificados pelo grau de lembrança que fica no estado de desânimo no que se acha o espírito. São elas, aí ele vai classificar aqui. Primeiro, os sonhos que são provocados pela ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito. Isto é, aqueles em que o organismo representa um papel preponderante pela mais íntima união entre o corpo e o espírito. A gente se lembra claramente, e por pouco desenvolvido que seja, a memória dele conserva uma impressão durável. Então, esse é a influência da matéria. Aí o segundo, os sonhos que podem ser chamados mistos. Deles participa ao mesmo tempo da matéria e do espírito. O desembolso é mais completo. A gente se recorda ao despertar para esquecê-lo quase que instantaneamente, a menos que uma particularidade venha despertar a lembrança. Aquele sonho que a gente tem e quando acorda, você lembra. Se você tomar nota, né, até que fica, mas se não tomar nota, se perde. Esquece rapidamente. Em seguidinha esquece. E o terceiro, sonhos eternos ou intuição. São produtos do espírito que está desprendido da matéria, tanto quanto o pode estar na vida do corpo. A gente não se recorda, ou se resta uma vaga lembrança de que se sonhou. Nenhuma circunstância poderia trazer à memória os incidentes do sono. Então são 3 tipos aqui que ele classifica. Se lembrar mesmo, a gente não a lembra, é muito pouca coisa, é um flash assim que você lembra. Agora onde nós vamos, né? Depende das nossas afinidades, do nosso nível evolutivo. E conhecimento, né? Aí a gente vai para vários lugares, né? Aquilo que a gente se identifica mais, que tem mais, se sente mais à vontade com ele. Verdade. Quer comentar, João? Então, é interessante essa parte técnica aí, né, dessa compreensão das várias possibilidades após o sono, né, e em coerência com o que disse na questão aí, né, de que a gente não tem a lembrança porque aquelas impressões não foram recebidas via órgãos físicos, né? Não foi recebida pelo nosso cérebro. E é interessante que aqui em vigília a nossa memória de nós, pessoas comuns, sem
uma faculdade especial da mediunidade. A nossa memória é aquilo que o nosso cérebro físico tem. Não é uma memória do nosso cérebro, é uma memória do espírito. E por isso a gente não lembra de tanta coisa que a gente faz. Mas tem a possibilidade de deduzir pela aquela lógica, né, como eu estava falando antes, no começo, aquela lógica, o que você busca realmente, o que você busca com a sua vontade, com os seus sentimentos durante o dia, é aquilo que vai influenciar a sua busca durante a noite, se vão ser sonhos inteligentes, como disse, né, na questão 402, sonhos inteligentes, né, onde você vai fazer coisas produtivas, onde você vai realizar, inclusive, obras, né, ou quem sabe, descobertas, ou quem sabe, o aprendizado de novas filosofias, né, ou de ideologias, podendo ser de vários, né, de vários matizes, de vários tipos, esses conhecimentos, essa participação no mundo espiritual, de acontecer dependendo da nossa busca. Né? Aquilo que a gente busca, aquilo a gente acha. É assim. Sobre essa questão mais assim, mais negativa, né? Kardec diz, né, naquela mesma questão 402, ó, isso vos deve ensinar uma vez mais que não deveis temer a morte, né? Tá bom. Já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens, que com a morte deve passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas dos que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem ao despertar ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca termos visto com os olhos. Então, a gente... Você está lendo aonde, Odilon? É na 402 mesmo. A anterior. Nela mesmo. Eu voltei um pouco. Você fez referência a ela, isso. né? Daí eu trouxe mais informações dela. Que ela tem o comentário de Kardec, é bem longo. São 12 slides que eu coloquei. Isso, não é que eu estava na dúvida se é ali que estava tudo isso, mas realmente ali está tudo isso e é muito denso de conteúdo, é muito importante, porque fala de todas essas possibilidades, né, que nós realmente podemos ir para lugares, podemos nos reunir, podemos fazer obras de variada natureza aí durante o sono. Muito bem. Vamos para 404? 404. Sim. Essa é do João Dalmolin, né? Essa é do João. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Essa é bom. Quanta gente, né, que fala assim, eu sonhei com alguma coisa. Aí outro fala assim, olha na internet o que significa. Tem os jogos do bicho também, né? Tem gente que sonha que vai acertar na loteria e joga no outro dia. Jogo do bicho. Bom, então o que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como como entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra.
são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Então, ele continua. É sequência, né? É. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certeza de que aquilo que viste realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? É o fim aí, Jaldilon? Enfim. Voltei. Então aí são várias coisas também ainda, né, sobre a realidade do que é o sonho, né, e o que a gente lembra. A gente lembra, como foi exemplificado agora por você mesmo, Dilon, aí no começo, falando dos mensageiros, o que a gente lembra é uma memória, mas é uma memória não necessariamente correspondente àquilo que realmente aconteceu conosco no sono, podendo ser algo muito, muito real, como, por exemplo, aí, né, essas previsões, vamos dizer assim, do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que está acontecendo, né, um alerta para a pessoa de que algumas coisas vão acontecer e não lembro de estar dito aí, mas tendo uma finalidade isso, né, de que a gente possa, com esse aviso, assim como muitas vezes com uma profecia, com esse aviso a gente possa não permitir que aconteça aquilo que não deve, não precisa acontecer. A gente poder evitar algumas coisas, embora outras acontecerão. Por exemplo, pode acontecer um acidente, mas nesse acidente a gente pode estar prevenido, não ter uma consequência muito funesta, muito grave, né? Eu achei interessante esse aviso aí dado por outros, às vezes outros encarnados, né? Que a gente conhece, a gente sonhou com eles, que disse tal coisa, mostrou tal coisa, e depois aconteceu. A gente lembra disso, né? E nesse quadro aqui, né? a prova de que isso não é uma imaginação, né? Uma consequência da imaginação. É que as coisas acontecem parecido com o que a gente lembrou, ou exatamente como a gente lembrou. Aí fiquei um pouco assim, né? Disse ali, eu não lembro exatamente como é que faz as palavras, mas que a gente pode compreender que não é pela imaginação, né? Por que não é pela imaginação? Por que realmente a gente teve esse aviso? A Maria Helena tinha essas premonições, né? Ela dormia, sonhava que ia acontecer uma coisa e acontecia. Eu tenho também um cunhado que sonhava que dormia e sonhava que um avião ia cair, ia matar muita gente, e no outro dia acontecia. Tem alguma coisa aí também, né? Não sei se é algum tipo de mediunidade que a pessoa tem, né?
A parte que eu estava falando é essa aí mesmo. Quando tens certeza de que aquilo que viste realmente aconteceu, fica então provado que a imaginação não foi que construiu isso, né? Nada teve a ver com a ocorrência. Sobretudo, se o que observaste não passava pela vossa mente, quando em vigília. Então a gente sabe que aquilo a gente viu no sonho, né? A gente não viu em vigília. Porque em vigília a gente poderia ter essa mesma coisa, eu acredito, né? Tratando-se da mediunidade. Poderia ter essa mesma visão, esse mesmo aviso, né? Poderia ter em vigília. Mas aí seria diferente, aí não estaríamos falando dos sonhos, estaríamos falando da pessoa que tem mediunidade, contato com percepção do que os espíritos têm para nos comunicar. As possibilidades são muitas, né? Então tem aqueles sonhos fantasiosos, tem aqueles sonhos que são influência do dia a dia mesmo, que a gente fica envolvido com aquele tipo de pensamento, ou com aquela preocupação, e acaba sonhando com isso. E tem esses que são avisos mesmo, para que a gente, de repente, até mude o rumo, né, da nossa vida em alguma situação, né? São orientações, são conselhos para que a gente se modifique. E tem os sonhos também, que são visitas espirituais, onde a gente encontra familiares, parentes, amigos, né? E tem aquela confraternização, como é relatado mesmo no nosso lar, tem relatos de sonhos, sonos, né? De encontros, né? Entre pessoas que se querem, se amam, né? E se encontram. Então as possibilidades são muitas. Muito bem. Vamos então para 405. Vamos lá. É o Orlando. Esse tem eu. 4, Tem 2 quadros. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isso? Isto pode cumprir-se apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. Quer dizer, é uma coisa dele mesmo, né? Não é um pressentimento, não é uma realidade, é coisa que ele quer muito, viveu aquilo ali, está vivendo aquele momento na Terra, no corpo, né? Aí ele dorme e vai ter um sonho mais ou menos desse tipo. Que tal coisa aconteceu, que vai acontecer, mas na verdade não é coisa da... Então não se cumpre. Esse quadro é a sequência, Orlando. Esse quadro aí que está na... É ainda a continuação. Você não leu ainda. O resultado disso é que as preocupações da vigília pode dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isso que se pode chamar realmente de efeito de imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. A gente fica naquela ideia fixa, né? A gente quer que aconteça, e aí você dorme e você sonha que aconteceu. Mas, na verdade, não aconteceu. Ou a gente teme muito que alguma coisa aconteça, e aí a gente tem a imaginação tão viva que a gente pensa que alguém nos transmitiu, ou mesmo que sonhamos com aquilo. Isso é mesmo, né? Que é uma premonição. Fala bem assim, vai acontecer então. Já que eu sonhei que vai acontecer, então vai acontecer. Vai acontecer. E a imaginação.
A imaginação. Quer dizer São que as preocupações, consequência das preocupações da vigília, está dizendo aí, de quando nós estamos acordados. O forte desejo ou o grande temor de que alguma coisa possa acontecer. Eu fico preocupado o dia inteiro com aquele trem, daí à noite eu sonho. Não tem aquela história que fala assim que você atrai? Seria mais ou menos isso, né? A gente fica com aquela ideia fixa, né? Presa ela e acaba sonhando com ela. Algo mais? Vamos para frente. 406. João. Estou arrumando minha tela aqui que está meio miúda a letra. 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, e que elas, a gente acha, né, pelo menos sabe que elas não pensam, não é isso puro efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes, que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o em que eles pensam. Ademais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Eu não entendi bem por que ele falou ou se está dando em outras existências, né? Que disse, não é raro a gente atribuir, de acordo com o que a gente deseja, a pessoas que a gente conhece, o que se deu em outras existências. Agora, o que se está dando em outras existências, aí seria, não entendi, porque essa seria a atual, né? E não seria outra, seria nessa existência de agora. Então, quando a gente pensa que sonhou, que esteve com outra pessoa e que e essa pessoa disse coisas ou fez coisas que nós não imaginamos que ela possa fazer, é porque pode mesmo sim fazer, né? Pode mesmo ter sido verdade, né? Ou está fazendo. Será que é por isso que eu falo dando em outras existências, não seria isso? Nos ter dito aquilo, fazer, ter aquela ação, cometer aquele ato. E aí eu não entendi bem, se quis deixar bem claro e direto já a questão de que se nós estamos lá com essa pessoa, é porque nós estamos afinizados com ela de alguma forma com esse ato. Mesmo que a gente, de certa forma aqui, se escandalize dessa outra pessoa ter cometido tal atitude ou ter dito tais palavras, né? Quer dizer, nós estávamos lá com ela e nós estamos em comunhão de alguma forma, né? Praticando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, comentando as mesmas coisas. E isso ainda é nosso, mesmo que a gente já não pratique mais aqui, na nossa vida de vigília. Um comentário um pouquinho sobre essa questão da forma de escrever, né? Talvez por conta das traduções, ou foi dito dessa forma mesmo, mas sem essa intenção. Mas quando ele fala bem, o espírito dessas pessoas, né, vem visitar o teu. Né? O espírito é a própria pessoa, né? Não é isso? Vem visitar o teu, vem visitar a mim, né? A mim como pessoa, né? Eu sou o espírito, né? Então, a forma de colocação aqui, às vezes, fica meio... dando a impressão... Mas aí tá claro, Odilon, porque aí está se referindo, está querendo deixar claro
que esses dois espíritos estão desdobrados. Isso. Então é o espírito desdobrado que vem visitar a mim desdobrado, Isso. não a mim no corpo físico. Não, tô falando só a forma de escrever, né? É igual quando a gente diz assim, o meu espírito, né? Não é o meu espírito, espírito, né? Eu sou espírito, né? Sim. Então passa a impressão de que eu tenho espírito, né? Não tenho espírito, eu sou espírito, eu tenho um corpo, né? Nessa questão só. Só para... Isso. Então seria essa pessoa emancipada vem visitar a você também isso, emancipado, né? Também emancipado, isso. Nesse sentido, né? Quer comentar alguma coisa mais, Orlando, nessa... Vamos para frente. Não, é isso mesmo. O João explicou, você também, está tudo correto. Então vamos para... Sem problema. Então vamos para 407. Eu acho que não vai dar tempo, porque falta 5 minutos. Bom. Mas dá para ler, né? Você que sabe, se quiser, a gente fica... Lê ela, deixa ela no gatilho. Deixa na reflexão da semana. Então tá, quem faz? 407. Isso. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito, que tem aquele negócio de se desdobrar, né? Se fala desdobramento. Né? No momento da meditação, né? Até da oração, né? Você pode desdobrar, né? Tem que estar dormindo mesmo para poder haver a emancipação do espírito? Não. Basta que o sentido entre em torpor. Isso acontecia muito com a Maria Helena aqui. Para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhes concede, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Comentários de Allan Kardec. É assim que a sonolência, ou simples torpor dos sentidos, apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Tem 5 minutos ainda, né? Não dá para fazer um comentáriozinho. Então, aquela cochilada que a gente dá e viaja, né? E viaja. Acorda assim. Ou então, você está meditando, alguma coisa, você começa a ver coisas, começa assim, imaginar coisas que estão totalmente fora daquilo que você estava pensando. É interessante, Odilon, porque tem pessoas que dizem assim, olha, eu não sei se eu vi, se eu sonhei, não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordado. Sim. E aí tem uma imagem, tem uma lembrança, né? Tem uma lembrança. Alguém me disse, ou eu sonhei, e não sei se estava acordado ali. É uma coisa assim tão rápida, tão confusa entre o sonho e a sonolência. Entre a sonolência e aquele torpor mesmo, simplesmente, né? Aquele relaxamento do corpo, que permite o espírito receber informações e, nesse caso, lembrar logo, porque essa lembrança, a impressão que dá é que ela foi recebida também pelos órgãos físicos, porque a pessoa lembra logo ali, né, e lembra bem. Interessante, né? Somos médiuns, né? O tempo todo. A gente não tem essa percepção, né? Ao tempo todo nós estamos fazendo troca de informações, sem percebermos, sem termos essa consciência. E a gente não entende, né? Essas questões muito bem, não. Mesmo a gente estudando aqui, lendo, fica um negócio assim meio confuso, né? Ainda a gente
fica meio, eu pelo menos, né? É uma situação assim bem estranha, né? E bem interessante, bem bonita, né? Se a gente imaginar, né? Uma coisa assim muito boa. É que a gente está em comunicação, nós não estamos separados, né? Apartados do mundo espiritual, nós estamos o tempo todo em contato com eles e eles conosco. Quanto mais a gente, acho que, se conscientizar nisso, quanto mais a gente aceitar essa situação, acho que a gente vai viver melhor, né? Porque daí a gente vai poder filtrar um pouquinho mais as influências, melhorar o nosso comportamento, melhorar essa troca, fiscalizar mais os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, para ter uma boa relação. Então não é que a gente sempre está estudando, olha, na hora de dormir faça oração, né? Pensa coisas boas, leia um bom livro, se alimente dessa ou daquela forma. Não é isso, não. O tempo todo nós estamos nessa troca, não é só naqueles momentos, não. Então nós estamos sendo convidados a ser uma pessoa, como diz o escoteiro, né? Sempre alerta. Sempre alerta. Isso é muito importante, Odilon, isso é muito importante, porque eu não sei onde é que está escrito isso, mas tem esse fundamento que você está trazendo, de que não é suficiente aquela oração, aquele pedido antes de dormir. O sono, a qualidade da nossa experiência durante o sono vai ser consequência da nossa qualidade da experiência durante o dia inteiro. É isso aí. É isso aí. Muito bem, devolvo a palavra para Orlando. A tua. Então, nós estamos encerrando mais uma live. Graças a Deus foi muito bem comentada, né? E tenho certeza que fomos presenteados com bastante ensinamento, né? Coisas que a gente só sabe estudando e discutindo em grupo, né? Como é bom o estudo em grupo, né? Muito bom. Então, ao encerrarmos a nossa live de hoje, nós vamos pedir para o João, né, fazer o encerramento para nós, com uma prece. A Deus, a Jesus. Como já foi dito, graças a Deus aí, pelo Orlando. É isso mesmo. Nós elevamos o nosso coração, lembrando do suporte que nos é proporcionado por Deus, por Jesus, mas que chega, que se materializa para nós por meio desses irmãos que estão do nosso lado, nos intuindo, né? Sendo realmente os nossos professores. A eles é a nossa gratidão, então. Muito obrigado. Muitas graças pela fraternidade, pelo companheirismo, né, por a caridade de estarem nos auxiliando. Muitas graças, muito obrigado. Que possamos procurar manter uma média elevada de busca de padrão vibratório no bem, na moral do bem, do belo, durante todos os nossos dias, e que à noite, então, possamos ser mais do que convidados. Sabemos que os Espíritos nos convidam, mas que possamos ser convocados, de certa forma, se for necessário, arrastados para alguma boa ação, para algum bom estudo, para alguma boa obra, e que o nosso final de semana seja, assim, também uma continuação natural desse momento de compreensão, desse momento de busca de maior luz, de maior entendimento e de sentimento alinhado na convicção
do bem que devemos praticar. Que seja de paz, também de descanso, de luz e de alegria. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a meu Deus, ao nosso Deus.